lendo recentemente, por conta dessa proibição do Vasco jogar com o Flamengo em São Januário, um estudo, isso não é achismo, beleza? Isso não é estudo, não é achismo, é um estudo na universidade sobre a violência nos estados, e ele disse, e um estudioso, né, o sociólogo que fez a pesquisa, ele disse, olha, eu não entendo por que o Vasco não pode jogar em São Januário, se no Maracanã o histórico de violência é muito maior, com óbito, com muita dificuldade. Aponta o estudo, né, o pesquisador, eu aponto isso como um preconceito mesmo contra o entorno de São Januário. Inclusive, foi esse entorno, o São Januário, ele é o estádio do Vasco, ele é a nossa casa, mas ele é hoje o centro daquele espaço geográfico ali, daquele espaço. E as pessoas sobrevivem, vendem as suas coisas ali, fazem o seu a mais. Tanto é que aquele perímetro mais próximo de São Januário mudou, não é mais São Cristóvão, é bairro Vasco da Gama. O torcedor tem que se conscientizar disso. Isso faz parte, a rua ali que mudou agora o nome para Roberto Dinamite, por conta desse caráter, a marca que São Januário traz para aquela realidade. Ele mudou a realidade social daquele espaço. Mudou. E lembrando que essa também é um grande desafio para o Vasco e para a torcida, porque nós estamos falando, ao passo que você consegue mudar a realidade daquela comunidade e o bairro vem junto uma especulação imobiliária. É uma realidade no Rio de Janeiro. Qualquer terreno vago, ele está suscetível a virar um grande empreendimento. Então, o grande desafio do Vasco hoje é trazer essa história, né, essa bagagem que São Januário tem, para uma realidade que é uma realidade de modernidade. E aí você traz junto, nós falamos ali, Sabão Português, né, era uma fábrica que existia colada em São Januário, uma fábrica de sabão, a UF, né? E você tinha ali... União Fabril. União Fabril. E você tinha ali... era uma referência para o torcedor do Vasco, era a entrada daquele bairro, né? E hoje virou um supermercado. Então você tem ali É importante, sabe o que acontece, Pongó? É importante a gente falar disso. Quem está no Rio de Janeiro, eu destaco sempre a questão do Nébula, de estar na Penha, de estar na Zona Norte, na Zona Leopoldina, de a gente estar no Rio de Janeiro, porque o Vasco tem dimensões internacionais, né? O Vasco vai jogar fora, tem torcedor em qualquer lugar. E eu vejo nos grupos, às vezes, do WhatsApp, nas redes sociais em geral, torcedor tem essa coisa tem torcedor do Vasco que nunca veio a São Januário, nunca veio o Maracanã. Então, e às vezes ele se vê diante dessas situações do Vasco ser proibido de jogar em São Januário e às vezes não entende o posicionamento do torcedor que está aqui no Rio de Janeiro, o nosso posicionamento um pouco mais contundente. Claro, a gente está trazendo aqui a história e ela tem um peso gigante na história do Vasco, mas entender a realidade que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Então você tem um show com 2 milhões de pessoas na praia, você tem o Réveillon de Copacabana, você tem o Carnaval que são vários dias, e fecha o trânsito, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo outro. E quando tem um jogo, e você vai ter ali 20 mil pessoas, que nem a capacidade de São Januário, aí não pode jogar porque tem briga não sei onde. Então, assim, no final das contas, esse estudo aponta que, na verdade, é um preconceito contra o entorno, contra a população mesmo, porque sem voz, o entorno da população mais humilde, sem voz para reivindicar, ela fica sufocada. E curioso que, quando o Vasco perdeu os mandos de campo, foi esse o argumento que a diretoria do Vasco usou. Olha, as pessoas estão ali ao entorno, né, trabalham, têm as suas vidas, o Vasco, ele move a vida das pessoas, ele faz parte da realidade das pessoas. Nós sabemos que nem todo mundo que está ali no entorno gosta de futebol, nem todo mundo que está ali no entorno torce para o Vasco, mas a realidade da vida, as pessoas precisam daquele jogo, precisam daquele evento. Eu tenho alunos que... semelhante ao que acontece, por exemplo, no Maracanã. Nem todo mundo que mora no bairro do Maracanã é o Flamengo ou Fluminense. E isso também acontece. Move né? economia, né? Você precisa trazer aquilo. E, em especial, o São Januário, lembrando que, como você bem ressaltou, é uma área carente. Então, é uma área... E se você dissesse que o show é em Copacabana, ali já tem desenvolvimento, né? Ali você já tem prosperidade. Então, você está trazendo mais prosperidade para quem é próspero.
Agora, falar em São Januário, o cuidado deve ser maior, porque a gente está falando numa área extremamente sensível. Você precisa, para aquele entorno ali, traçar alternativas. Falamos ali de uma rede de supermercados, que recentemente foi para ali. Então, são visões que a gente poderia ter para São Januário, para resgate, né, dessa iniciativa que é São Januário, para que pudesse trazer esse torcedor que já frequenta, mas também olhar para esse que não conhece. A gente tem uma boa parte da torcida do Vasco, e aí você falou, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, eu fui à Argentina, em todos os lugares que eu fui com a camisa do Vasco, cara, sempre tem alguém gritando Vasco da Gama, tem alguém que reconhece a marca, né? Ainda que não seja um vascaíno, mas reconhece a marca. Então, daí vem essa necessidade de você expor. Falando em reconhecimento de marca, né? A gente fala sobre São Januário, que é uma casa. Eu tive a oportunidade de ir ao Monumental de Nunes, ainda quando não foi antes da reforma, agora está muito bacana, mas eu fui antes. Na visita ao estádio River Plate, na Argentina, com a camisa do Vasco, a menina, cara, que era a Cicerone, né, do Tour, ela aponta pra minha camisa, Vasco da Gama. Aí aponta Juninho Pernambucano, aí aponta pro gol onde ele fez. Baliza, né? Cara, é isso. E assim, dentro da casa deles. Então a gente tem uma estrutura, né? Você tá falando aí de times que tem milhões de torcedores, precisam ter essa identidade, que seria bom para a economia do país. Agora, né? Você vê, polemizando um pouquinho, né? Porque diante daquele debate, o debate público sobre o mando de campo, teve gente que soltou que o torcedor do Vasco não tem mais uma identidade com o Maracanã, né? O Maracanã tem dono, o Maracanã agora tem dono, e o torcedor do Vasco não se sente à vontade no Maracanã. Isso é surreal. Isso é surreal. É de uma ignorância absurda, né? Primeiro, a gente tem que voltar ao resgate da história, né? O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. Por esse título, inclusive, que pôde escolher o lado que a sua torcida iria ocupar, né? Até então, quebrado esse pacto, né? Na recente certame aí de licitação. Então, assim, falar sobre Vasco, falar sobre Maracanã, diversas conquistas. Eu fui a diversas conquistas no Maracanã. Em especial, eu estive no campeonato de 97, Vasco campeão sobre o Palmeiras, né? O segundo jogo foi aqui em São Januário, mas o Vasco o campeonato de 74 brasileiro, né? Aquela grande, onde o Vasco deveria jogar num estádio, no outro. Teve esse debate também, debate e tudo. Então, assim, essas vitórias, esses jogos que o Vasco teve no Maracanã, faz o estádio um estádio nosso também, né? Claro. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de pagamento de impostos, ou seja, todo cidadão do Rio deveria ter um Maracanã, um pedacinho do Maracanã para dizer que é seu. Sim, né? O Maracanã é um estádio público. Até porque é uma visão muito, muito pequena isso. Grandes campeonatos foram os 4 times, Me né? parece que essa questão de você jogar no Maracanã, e aí tem a discussão da renda. A gente teve uma discussão recentemente no nosso grupo sobre a renda, né? Porque o Vasco acabou jogando com o Flamengo no Maracanã e teve um acesso à renda. Me parece que essa situação é similar à situação de 100 anos atrás. Olha, é importante, a gente aceita que o Vasco jogue Maracanã, mas se a renda for para nós, né? Foi exatamente o que aconteceu em 23, 24, 25. O Vasco, a gente quer o Vasco no campeonato porque o Vasco traz os torcedores, né? Porque o Vasco carente de títulos, né? O seu último título estadual foi em 2016, o último título nacional 2011, internacional demora mais tempo, mas continua lotando os estádios. Então ainda é interessante para os seus rivais acolher o Vasco no seu campo, né? Acolher. O Vasco não pode jogar em São Januário, não pode ter a renda só para ele lá, mas jogando
no Maracanã, se a renda, se o bar, se o estacionamento, se for tudo para mim, então pode. Então, é conveniente. É conveniente. Então, a situação parece que não mudou. É a mesma de 100 anos atrás. Acontece que a gente tem que brigar contra isso. E o mando de campo? Tem essa discussão, né? De você buscar a qualquer preço, literalmente a qualquer valor, fazer receita, fazer dinheiro, e você afasta o torcedor. Né? Esse é o exercício, né? Aí, ao passo que existe a segregação, né, com o Maracanã, existe uma necessidade de você buscar alternativas. E uma das alternativas que o vascaíno precisa também entender é o seguinte: no momento em que São Januário entrar em reformas, uma alternativa para mando de campo. A reforma, tu acha que vai sair, Pombo? Então, eu acho que essa reforma ela vai sair. Ela vai sair por uma necessidade do entorno, dos empresários e do próprio mandatário. Exato. É business, né? Eu acho que é business. Esse projeto é um projeto bem bacana. A gente até hoje trocou umas informações sobre isso. Esse projeto é um projeto desde 1998 do Sérgio Dias, né? Sérgio Dias é um responsável pelo projeto e reforma desde 98, e ele repassou para várias gestões do Vasco esse projeto. Ou seja, foi um cara uma visão, uma continuidade, né? Uma continuidade. Bem legal. E o legal é que assim, todas as gestões que passaram, Salgado, Campelo e agora o Pedrinho, eles tiveram uma visão bem bacana. Tipo assim, cara, eu não sei fazer, não tenho especialista, vamos deixar quem tem um projeto bem bacana. Isso. E isso ainda passou o projeto da Luso Arenas, que era uma empresa portuguesa, não sei se vocês se lembram disso. E mesmo assim, o Sérgio Dias, o projeto dele, não só porque envolve o estádio, esse é um diferencial. Mas eu só tenho receio de que com a reforma, né, com esse novo estádio de São Januário, a gente perca um pouco dessa mística. Eu já me convenci que a ferradura vai fechar, né? Eu lembro que lá atrás, quando a gente conversava, quem é torcedor de fora do Rio de Janeiro, quem é torcedor que ainda não assistiu a um jogo em São Januário, faça isso de forma urgente, o mais rápido possível, porque o final de tarde, o pôr do sol, dali de São Januário, você vendo o Cristo Redentor, o pôr do sol é a coisa mais linda do mundo. E quando o Vasco ganha, ainda é melhor ainda. Então eu sei ainda que o Vasco, a gente vai acabar perdendo um pouco dessa mística, né? Mas eu também entendo que a reforma de São Januário, a locomotiva que vai mover é a melhoria do entorno ali, do espaço urbano, da vida das pessoas. E é interessante, engraçado como a história ela tem as suas ironias, né? É interessante hoje para a prefeitura e para o poder público em geral, para a sociedade, é interessante que aquela área seja revitalizada. Sim. Porque o Rio de Janeiro anda muito empobrecido, né? Muito empobrecido no sentido não de pessoas humildes, mas empobrecido em investimentos de alto impacto. Sim. Porra. E o Vasco tem condições de fomentar um projeto de alto impacto ali. Uma parceria público-privada, né? Cara, um estádio que o Vasco joga qualquer jogo em São Januário, 20 mil pessoas, né? Então, quer dizer, é possível. E é claro, vamos discutir se vai ficar com 20 mil pessoas ou se vai voltar para as 40 mil. Quando o São Januário foi construído, eram 40 mil pessoas. Em 27 havia já essa previsão, né? Antes, né? Porque o projeto é anterior, já havia essa previsão para algo nesse sentido. Os vascaínos de terra e mar, os paladinos